Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Então Jesus dizia gritando: Quem acredita em mim não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Eu não condeno quem ouve as minhas palavras e não as obedece, porque eu não vim ao mundo para condenar, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei será o juiz no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo. O Pai que me enviou é quem me ordenou que eu deveria dizer e falar. E eu sei o que o mandamento dele é a vida eterna. Portanto, o que digo, eu o digo conforme o Pai me disse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Toda ideia ou teoria sobre Deus que não esteja de acordo com a palavra e a ação de Jesus é falsa, porque Jesus é a revelação do próprio Deus. E a missão de Jesus se estende a todos, mas cada um permanece livre para aceitar a sua oferta, a recusa da vida. Porém, traz consigo a escolha da própria morte. O Evangelho de hoje nos traz essa reflexão. Nós realmente colocamos em prática a palavra de Deus na nossa vida? Lembra que eu falei ontem que uma coisa é nós escutarmos a palavra e outra coisa é nós colocarmos em prática. E essas duas coisas precisam estar em concílio para que nós pratiquemos de fato Deus no nosso meio. Jesus nos dá uma coisa, Deus nos dá uma coisa que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida, aquilo que nós queremos ser para o nosso futuro. E através dessas escolhas, nós podemos muitas das vezes escolher o caminho de Deus, mas muitas das vezes também escolher o caminho errado, escolher o caminho do encardido. Jesus nos alerta para que nós tenhamos olhos abertos, porque muitas das vezes o caminho que a gente está achando que é o certo, a gente está no caminho errado. E ele inicia o evangelho de hoje com uma forma de alerta. Ele inicia o evangelho de hoje como uma forma de alerta. Quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas também naquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Que interessante a gente pensar nisso, porque quando nós acreditamos em Jesus, não é somente em Jesus que nós acreditamos, mas em Deus. Ninguém pode falar alguma coisa, ninguém pode dar algum argumento sem antes não saber daquilo, sem antes saber daquilo. É necessário que nós tenhamos um conhecimento se a gente for fazer alguma tese de argumentativa. Uma redação, por exemplo, para quem é estudante, né? Um texto argumentativo, dissertativo, é exatamente isso. É um texto que, com base em argumentos, com base em evidências, eu defendo uma tese. Seja uma tese que está proposta lá, seja uma tese que você cria da sua imaginação. Você tira com um tema livre. Você escolhe o tema. Mas, nesses dois modos, é exatamente isso. Nós devemos saber aquilo que nós vamos falar. Senão, o nosso argumento não faz sentido. Como nós vamos ensinar aquilo que nós não sabemos? E isso é muito interessante, até seja na vida religiosa, seja no mundo. Nós devemos saber aquilo que nós vamos falar.
Nós devemos ter a consciência daquilo que nós vamos fazer. Um padre, ele precisa ter a consciência, ele precisa saber o que ele está ensinando para o seu povo. Uma pessoa que grava vídeos como eu para a internet precisa saber aquilo que está falando e de que forma aquilo que está sendo falado vai entrar no coração da pessoa, vai chegar no coração daquela pessoa. Como essa mensagem vai ser transmitida? Porque muitas das vezes o que eu falo aqui pode chegar em um tom divergente para uma pessoa. E ao invés de atrair, eu acabo afastando essa pessoa. Ao invés de aproximar essa pessoa, com o meu tom eu acabo afastando ela. Por isso é sempre interessante a gente pensar o que nós falamos, como nós agimos. É muito interessante então chegarmos neste ponto, o exame de consciência. Uma coisa que muitas pessoas já me ensinaram e realmente é uma forma muito interessante, o exame de consciência diário, ou seja, dia após dia. Como eu faço esse exame de consciência? Depois de encerrar o dia, né, antes de você ir dormir, você senta ali e medita. O que eu fiz no dia de hoje? Quais foram as coisas que eu pratiquei? E mediante essas coisas, quais foram as minhas ações mediante essas coisas? Eu tive boas ações, tive más ações, fiquei mais estressado, fiquei mais recuado, fiz muita coisa, fiz pouca coisa, ajudei, não ajudei, fiquei em casa, rezei um terço. Todas essas ações são necessárias meditação, porque todas essas ações nos fazem pensar como nós se comportamos ao longo dos dias. A gente precisa colocar o nosso cérebro para trabalhar nesse ponto, porque às vezes a gente comete tantos erros e a gente não percebe que a gente cometeu. É como numa prova, hoje em dia, principalmente lá na minha sala, está tendo muito isso. As pessoas que não leem a questão da prova, vai lá e responde a alternativa que acha que é. E aí vai lá, a questão está errada. Eu tirei nota baixa na prova justamente por causa disso. Não deu tempo de ler. Em minha defesa, não deu tempo de ler. Mas quando nós não lemos, quando nós não sabemos aquilo que nós colocamos em prática, a gente não tem a certeza de que aquilo vai ficar certo. A gente não tem a certeza de que aquilo é certo. A gente está navegando em um barco sem horizonte, sem mapa. Jesus quer alertar isso no evangelho de hoje. E é por isso que essa parte do evangelho é interessante. Ele se oferece como um horizonte. Ele se oferece como luz. E ele continua dizendo exatamente isso. Eu sou a luz que brilha nas trevas. Quem vem a mim não é o Pai que vem. Não é a mim que vem, mas é ao Pai. Nós não tivemos contato olho a olho com Deus, mas com Jesus nós temos. Deus não desceu na terra, mas Jesus desceu. E Jesus quer se mostrar como o horizonte. Ele quer ser o horizonte da nossa vida. Ele quer ser a pessoa que vai nos guiar durante esse caminho, enquanto nós estivermos passando aqui. Se nesse domingo nós falamos sobre o bom pastor e até hoje nós estamos falando sobre esse bom pastor, é necessário que nós deixemos com que esse bom pastor nos guie e nos conduza e não sejamos ovelhas rabugentas, ovelhas malcriadas que ficam contra o pastor, que não querem escutar a sua voz, que ficam ameaçando o pastor. Deixar que Deus tome conta da nossa vida, deixar que Deus entre na nossa vida é interessante. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos deixar Jesus
como o nosso horizonte. Jesus também diz no Evangelho: quem me rejeita, não é a mim que me rejeitou, mas é o Pai do céu que me rejeitou. E aí é a finalização praticamente do ponto do Evangelho, porque não adianta nós querermos que Deus entre na nossa vida, mas a gente fica dando um ouvido para aquelas outras coisas do mundo. Não adianta que a gente queira que Deus entre na nossa vida, mas a gente fica dando um ouvido para as outras práticas. Começa a dar alguma coisa errada, ixi, isso aí é má sorte. Ih, é mal olhado. Jogaram praga em você. Tem que ir numa benzedeira. Muitas das vezes, o que falta no nosso coração não é a bondade de Deus. Aliás, em todas as situações da nossa vida, não falta a bondade de Deus. Deus não tirou a mão da gente, mas o que falta no nosso coração é justamente esta fé de acreditar até mesmo no impossível. Hoje, aqui no canal, nós vamos iniciar a novena de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. E aí eu retorno essa pergunta e transformo ela. O que tem tornado a sua vida impossível? O que tem deixado na sua vida uma situação impossível? O que tem tornado a sua vida uma coisa triste? O que tem tirado a sua paz? Precisamos colocar isso em prática, porque se Deus quer ser o nosso horizonte, a gente precisa se guiar por ele e não por qualquer outra situação que existe no mundo, não por qualquer outra prática que fulano de tal fala, que pessoa tal fala, que pessoa tal já fez e resolveu. Nós precisamos deixar se guiar por Jesus. Ele é o nosso horizonte e é ele quem vai nos mostrar aquilo que vai ser correto para a nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.